Então, eu fiz uma palestra, mas eu vou selecionar algumas, né, transparências, né, só para rever, né, os distritos marshallianos aí. A professora falou, 1920, o livro lá do Marshall, né? Seriam as economias de aglomeração baseadas no laissez-faire, e depois vieram os distritos italianos, então, com intervenção, ou seja, o desenvolvimento regional junto com o desenvolvimento dos distritos, ou seja, as economias de aglomeração, trocas, comercialização, conhecimento, as economias ativas de aglomeração, distritos italianos, né? Beccatini descreveu isso em 79. Então, a intervenção, colocação de centros de serviço, parcerias públicos-privadas e desenvolvimento de marca regional e design, centros de informação, como aquele TITER, né, em Carpi, que hoje não... Depois virou centro de inovação, mas depois não existe mais. Close, né? Mas essa aí foi uma fase, né? Então, aquela fase era... quando a gente pegou aqui no Brasil também, a ordem era em desverticalizar as empresas, mas verticalizar a região, ou seja, procurar usar todos os três segmentos, os três setores da economia, né? Por exemplo, lá no meio oeste de Santa Catarina, produz frutas e carnes, mas tem que alargar a cadeia, tem que se produzir equipamento de frio na indústria, e turismo voltado para os produtos, né? Aí tu já está no terciário, né? Fornecedores para essas indústrias, agência de viagens, ou seja, alargar a cadeia, porque a jusante e a montante que se gera empreendedorismo, os fornecedores lá embaixo, os serviços lá adiante, né? Então, o empreendedorismo gera empreendedorismo, é mais fácil alguém da pequena empresa sair da pequena empresa e virar empresário do que alguém sair da grande empresa e virar empresário. Isso significa distribuição de renda, o fabricante do equipamento perto do utilizador do equipamento, ou seja, e próximo à troca de conhecimento, a geração de valor. No fim, a região acaba gerando mais valor pelo equipamento ou pela tecnologia do equipamento do que pela fabricação do produto original lá do cluster, né? Então, essa foi a política, né? Mas sempre, né, para isso funcionar, tu tem que ter cultura dos governantes, cultura dos empresários, cultura do consumidor. E firmeza de propósitos, ou seja, implementar uma intervenção dessas aí precisa passar por vários prefeitos na região, e os prefeitos darem seguimento, e o governo do Estado também ter suas políticas e não quebrar na hora que passa de um partido para o outro governo, porque a tendência passa a borracha em tudo que existia e vamos fazer o nosso projeto, né? Então, foi buscado pela FAPESC, a Fundação de Tecnologia lá de Santa Catarina, um apoio lá com o governo da Emília-Romanha. Então, trouxemos o Silvano Bertini, do governo da Emília-Romanha, que já tinha vindo a Santa Catarina lá em 95, num projeto com a Sociedade Nomisma, né, para a região de Chapecó, para fazer um projeto de valorização dos produtos lá em Chapecó. Ele retornou agora e nos passou a quarta fase, né, do modelo emiliano.
Talvez a Fiorenza conheça melhor do que a gente, né, esse modelo e como é que está agora, né? Ou seja, as fases desde a criação da Herbet em 74, intervenção de base horizontal, reestruturação dos distritos, a criação dos centros de serviço, né, tipo esse do têxtil lá em Carpe, e depois a fase 3, a agregação de valor, né, marcas e marca regional e design, etc., até se verificar que a globalização veio pesada. Ou seja, eu me lembro quando a gente escreveu o livro sobre aquela visita à Emília-Romanha, né, que a gente colocou uma frase daquela autora francesa, Viviane Forrester, do livro O Horror Capitalista, né, que o horror seria a globalização, e ela falou que os sindicatos não teriam mais sentido se não fosse o sindicato do global, porque não adianta esse sindicato aqui das empresas têxteis brigar por 40 horas semanais, se lá no outro país são 50 horas, se usa trabalho infantil, se não se respeita o ambiente. Ou seja, a solução seria a globalização por blocos, né? O país do meu bloco vai comercializar com o país do teu bloco, se o teu bloco fizer um acordo para diminuir as horas, não usar trabalho infantil, respeitar o ambiente, etc. Mas isso aí, né, isso aí passou como um trator, né? Quem é que ia, né? As empresas americanas, olha, a gente fica com o design, fica com a logística internacional e vamos fabricar lá, buscar a fabricação lá fora, que é mais barato, né? Então, as empresas americanas se atiraram, né, em cima da China. E eu penso que a Itália estava resistindo. Até uns tempos atrás, eu fui lá, ali na região dos calçatura de Vigevano, e ainda disseram, não, aqui é 100% made in Italy. Né? Não sei se ainda está ou se subcontrata alguma coisa fora da região, mas isso aí não foi possível manter, ou parte da produção no leste europeu, ou na China, e o Brasil também fazendo isso, com empresas como Marisol, por exemplo, exportando para os Estados Unidos, a partir da China, a Secris, a cerâmica, exportando para os Estados Unidos cerâmica a partir da China, com marca Secris e tal. Ou seja, passamos a copiar também o modelo, que na realidade é aquele da Smile Curve, né? Ou seja, essa curva U, em que a gente tem valor nas ordenadas e a cadeia de valor nas abscissas, ou seja, o valor está nas pontas, né? Pesquisa e desenvolvimento, e depois lá, logística internacional, marketing, vendas, né? A produção que tem menor é o que tem menor valor. Então, corta isso e faz na China, né? Então, a gente teria uma situação em que se procurava manter a cadeia de valor na região, situação em vermelho ali. Bom, situação B, aquela parte central compra na China, subcontrata na China. Bom, logo, se eu quiser manter o valor na região ou no país, eu tenho que aumentar as duas partes. Vou pegar uma mais adiante aqui. Opa. Vou ver aqui onde é que está. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma situação A em vermelho ali, né, na esquerda, né,
E a situação B, ou seja, perdi a produção no local, mas tenho que incrementar as pontas, né? E esse incremento das pontas, no fundo, se pegar o acumulado daquelas duas curvas, elas vão... Eu tenho que buscar, né, aquele empate, pelo menos, né? Substituir o valor que eu perdi na região por algum valor, né, algum valor adicional. E esse valor, não resta dúvida que no atual momento ele está na inovação, ou seja, na novidade aqui, nos produtos únicos, né? Ou talvez a melhor tradução para nós seriam produtos diferenciados, né? E talvez isso tenha... Vamos voltar. Tenha contribuído para essa quarta etapa lá da intervenção, né, na Emília-Romanha, né, que é o ecossistema regional de inovação e Smart Specialization. Isso aí a gente pegou da palestra do Silvano e traduziu, né? E essa quarta etapa realmente é a mudança. Eu fiz aqui um quadrinho, também peguei dele e fiz uma adaptação para mostrar o que está acontecendo, porque isso vai nos afetar também. Por exemplo, a região, ela passa a ter maior importância. A região lá é o equivalente ao estado nosso, não é a microrregião, que a microrregião lá é província, né? Mas a região passa a ter importância, porque a inovação precisa escala, né? Já não se consegue isso na microrregião, eu tenho que formar redes, né? Universidades, centros de pesquisa. Então, a região passa a assumir esse papel, né? De aumentar, formar redes de inovação. Grandes cidades que não tinham importância passam a ter, porque é lá que estão as universidades, os centros de pesquisa, laboratórios, etc. Cidades menores passam a ter menos importância, né? Associações empresariais mantêm a importância. Escolas técnicas, que antes era o cerne da questão lá, era a escola técnica, né, ligado ao distrito, perdem, e a universidade ganha espaço, porque na inovação a universidade tem mais potencial. O sistema financeiro também acaba perdendo, porque nesse momento talvez o investimento em inovação seja menor. Antes precisava equipamentos, remodelar as empresas, e agora não, agora é inovação. Os investimentos não são físicos, são em pessoas, são em processos, né? O investimento é menor do que se fossem equipamentos, em prédios, né? Então, essa foi a colocação, e eu acho que isso vai nos afetar. Aquela discussão ali sobre o BNDES, está bem ali na última linha, né? A mudança para que se financie inovação, é outra visão. Do processo. Bom, isso posto, vamos voltar aqui, em Santa Catarina, eu tenho umas figurinhas aqui que realmente foi feito pela equipe do Departamento de Economia lá da UFSC, né, mostrando a relação valor da transformação industrial sobre o valor bruto da produção industrial. Então, Santa Catarina realmente está sofrendo um pouco mais que o Brasil. O Brasil está em vermelho ali, Santa Catarina está em azul. É porque Santa Catarina está muito baseada a sua produção em indústria de transformação. Nós não temos
exportação de farelo de soja, o óleo de soja, o minérios, né? O produtos siderúrgicos. Então, está muito baseado na manufatura. Temos lá os frangos, tudo bem, ainda são commodities, um pouco mais um pouco mais valor do que o farelo de soja, por exemplo, mas nós estamos sentindo muito essa queda, ou seja, o valor da transformação, né, caiu ali, por exemplo, acho que 97 a 2008, de 49% para 41%. Ou seja, está se transformando menos, está se comprando componentes na China, está se encomendando moldes na China, né? As indústrias catarinenses comprando parte da produção na China, ou às vezes já exportando direto para o exterior a partir da China. Então, alguma coisa tem que ser feita para compensar essa perda do valor da transformação. Talvez o faturamento das empresas se mantenha, mas está se transformando menos. Então, o valor das grandes empresas, né, se mantém, mas cada vez menos as menores são utilizadas, porque está se buscando na China, né? Então, tem os números ali, mas isso não importa agora. Então, isso aí motivou o Estado aqui estão por setores, eu deixei a palestra aí, né? Então, se transferir parte da produção para o exterior, tem que aumentar o valor nos extremos da cadeia, né? Então, Santa Catarina também partiu por vamos esquecer isso aqui, também partiu por seu programa de inovação. Onde é que está? Será que eu não botei aqui? Situação de Santa Catarina. Aqui. Então, Santa Catarina também lançou o seu programa de catarinense de inovação, né? Então, no início eram 10 centros de inovação, mas sabe como é que é a política? Aí o município também quer, então passou para 12, né? Parceria Governo do Estado, Federação das Indústrias. Então, foi criada uma agência de atração de investimentos em Nova Santa Catarina, incentivar a formação de capital humano, ampliar a estrutura de inovação e a criação da agência de atração de investimento. Então, caberá ao Programa Catarinense de Inovação, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa, né, a implantação dos centros de inovação, na primeira fase, 12 edifícios sede. Isso já me preocupa, né? Porque cada cidade quer ter um edifício sede, mas eu acho que não é isso o que vai resolver. Precisa formar a rede, mas a gente não adianta. Se pensa num edifício sede, né? Bom, pelo menos temos a partida para esse programa, né? Pelo que eu vi do programa lá da Emília-Romanha, são 6 plataformas, acho que elas estão aqui. São 6 plataformas. Mecânica avançada, agroindústria, construção, ciência da vida, energia e ambiente e TIC Design. E essas plataformas são redes de universidades e centros de pesquisa para apoiar os distritos industriais. Ou seja, mecânica avançada pode ser útil
para o têxtil, ou para alimentos, ou para cerâmica, né? Então, eles são transversais, né? O que está diferente lá do nosso, que seriam 12 cidades com centros de pesquisa, e eu não consegui enxergar muito bem a rede. E antes eu fazia parte do governo, faz 6 anos que eu sou só da universidade, então a gente está acompanhando já um pouco de longe isso aí, né? Mas existe o programa. Agora, né, vamos ver os passos que vão ser dados aí, porque a ideia é essa aí. A ideia veio lá da 4ª etapa da Emília-Romanha. Mas também não dá para se copiar o que fizeram lá, porque, conforme foi dito pela Fiorenza, né, políticas regionais de inovação customizadas, ou seja, eu tenho que encontrar um modelo, né, um modelo para cada região. Não adianta querer copiar lá, pode não dar certo aqui, né? Mas tem que começar esse processo, né? Tem que começar esse processo. Eu peguei algumas coisas também dos relatórios do Observatório dos Distritos Industriais Italianos. Então, tem o relatório de 2012 e 2013, coloquei algumas coisas para pesquisa até no nível universitário, né? Já coloquei para os meus alunos, né, algumas coisas interessantes. Por exemplo, esse mapa aqui, né, que eu chamei de quociente de localização baseado na inovação. Até seria interessante ali, né, para o INPI. Isso aí no livro aquele lá, Metamorfose do Modelo Emiliano, né? Ou seja, patentes por município no Distrito de Máquinas Agrícolas. Até a gente foi pioneiro lá em Santa Catarina, um aluno meu fez o quociente de localização dos distritos, ou das economias de aglomeração, ou APL, como queiram chamar, ou cluster, baseado na número de funcionários, número de empregados no setor e número de empresas no setor, né, um vetor, né, comparando região com estado, né. Foi feito, acho que encomendado pelo BNDES também, para o Brasil inteiro, por município. O Paraná fez isso com o SUSIGAN, né, lá no Paraná também, o cálculo dos quocientes de localização. Mas eu vejo que agora, nessa fase da inovação, talvez seja mais importante um mapeamento do aglomerado baseado em inovação. Esse índice aí é o índice de patentes. Então, naquela partezinha mais escura, qual é a faísca, né, que está fazendo com que saia muita patente naquela região, e não nos outros? Tem alguma coisa ali que tem uma faísca ali, né? O que é essa faísca? Por que ali está acontecendo mais patentes do que nos outros municípios, né? Isso aí é uma investigação que está aberta aí para novos temas aí de doutorado, né? E remapear os nossos distritos industriais baseados em inovação. Seria interessante conseguir mapear isso aí, né? Seria algo fantástico aí. Onde é que está saindo a inovação em cada um dos clusters, né? Qual é a faísca? Investigar lá o porquê que está saindo, né? Isso aí seria uma área bastante importante. Então, está nesse livro aí do Mosconi, que é um conjunto de artigos sobre a metamorfose do modelo emiliano. Se vocês entrarem na página lá do Observatório Distrito, depois eu passo as páginas ali, vocês vão encontrar o relatório 2012, lá tem o índice do contexto para inovação. Esse é o de 2013, ou seja,
Móveis de Brianza, né, lá na Lombardia, seria o primeiro do ranking, ou seja, existe uma série de fatores aí que estão favorecendo, né, a inovação, ou tem maior contexto para a inovação, né? Então, aí as regiões também que têm maior contexto para a inovação. Então, ali alguns dos indicadores, isso aí também, pelo que eu vi lá naquele artigo, é uma primeira tentativa. Depois se pode trabalhar com isso e usar multicritério decision aí para ponderar esses indicadores, por exemplo, ali, cota ou percentagem de empresas de alta tecnologia, desenvolvimento de empresas de alta tecnologia, contratos de rede, né? Exportação de alta tecnologia, número de funcionários em pesquisa e desenvolvimento, percentagem da população de alta escolaridade. Então, tem uma série de índices, né, que favoreceriam o contexto para a inovação. Eu acho que isso aí é uma oportunidade para se pesquisar também, criar um índice regional, aí onde é que você tem melhor contexto para a inovação. E o outro, esse aí do relatório de 2012, então eu passei tudo para os meus alunos aí na minha disciplina lá, estão fazendo os artigos agora, eu dei disciplina há pouco, então dei tempo para eles entregarem os artigos, vamos ver o que eles estão criando aí em cima disso aí, ou criticando, né? E, por exemplo, o índice de qualidade de vida das empresas do distrito. Então eu vi que, eu vou ser franco, eu achei que foi meio chutado isso aí, mas é uma ideia boa, é uma ideia interessante que pode ser pesquisada. Então, por exemplo, né, a qualidade de vida das empresas do distrito, ou seja, a facilidade de se desenvolverem, né? Então, estão ali todos os distritos ali, e o ranking deles, e a pontuação. E depois, aqui os indicadores, né? Densidade empresarial, mercado de trabalho, fiscalização, concorrência desleal, burocracia, crédito, tempo do judiciário, legalidade e conflitos, serviços públicos, capital social do território, infraestrutura do território. E aí um gráfico bastante interessante ali, do ano de 2011, mas não foi repetido, esse mesmo trabalho não foi repetido no relatório de 2013 nem de 2014. Ou seja, mostrando ali um índice Unicredit, né, de solvabilidade das empresas versus aquele índice de qualidade de vida, ou seja, Trentino, Vêneto, Emília-Romanha, lá com o índice de qualidade de vida alto e as empresas com bom resultado financeiro, boa solvabilidade, né? Então, esse artigo também, ou esse indicador aí de resultado financeiro das empresas versus esse índice de qualidade de vida, né, mostrando que região, né, efetivamente estão lá no quadrante mais, ou seja, apresenta maior competitividade das empresas. Agora, tudo isso é muito relativo, né? Depois de ter feito isso aqui, eu fui buscar aqui um índicezinho, eu fiz um complemento, um amigo meu italiano lá da Sardenha que mandou para mim, o produto bruto, né, dos países, né? E aí, em 2008, tendo a base em 2008, né, vamos ver, a Itália justamente deu uma caída, uma recuperação, mas está lá embaixo. O Canadá, os Estados Unidos, Alemanha, França, Japão caíram e se recuperaram, né?
o Brasil, eu acho que está um passo, né? Um passo, digamos, está defasado, porque realmente eu pintei aí, coloquei em preto aí a situação do Brasil. Realmente o Brasil tinha disparado, tinha dado uma caída ali de metade de 2008 para metade de 2009, mas depois subiu tremendamente e a curva foi desacelerando, agora nós estamos estacionados. Os Estados Unidos caindo um pouco, a França estacionada, e a Itália, eu tenho outro gráfico, tem a Finlândia mais ou menos empatada com a Itália ali. Então, a situação eu acho que é uma situação realmente difícil, né? Eu não sei se a Fiorenza teria alguma coisa a acrescentar sobre isso, e embora todo esse esforço aí de gerar inovação, né, num daqueles relatórios eu vi que as empresas dos distritos até 2011 elas estavam crescendo mais do que as empresas fora do distrito, né? Até motivou lá um artigo do Beccatini, dizendo que as empresas, os distritos seriam um núcleo duro e criticando o apoio do governo italiano. Está ali a transparência, né? Criticando o governo italiano por apoiar os bancos, em vez de apoiar as empresas dos distritos, que seriam a salvação. Mas depois o negócio caiu de novo. Então, eu não sei se ela teria alguma informação a mais para dizer por que a Itália está lá embaixo, né? Os distritos estão colaborando? Qual o peso no distrito, o peso das grandes empresas nessa queda do valor bruto da produção, né? Da Itália, particularmente, em relação aos demais do G7, né? E, por mim, eu fico por aqui, né? Lanço esse desafio das novas áreas de pesquisa, né? Eu acho que o Brasil, eu vejo que tem lá um site lá do observatório, dos APLs, mas eu não consegui encontrar estudos dessa natureza, né, que possibilitassem uma visão melhor aí de como é que estão as regiões, como é que estão os distritos. Ok? Muito obrigada, professor Nelson.